Olá, estamos começando o PodPUC, o podcast da PUC São Paulo, e hoje falaremos sobre as Paralimpíadas de 2024. Estamos acompanhados do jornalista esportivo Pedro Ramiro, repórter e narrador pela Rádio Bandeirantes, que irá comentar com a gente sobre as evoluções das Paralimpíadas. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite para falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é importante também que a gente trate cada vez mais sobre a Paralimpíada, e obrigado pelo convite. O Brasil se manteve no top 10 do quadro de medalhas das últimas 5 edições das Paralimpíadas e teve destaque em praticamente todas elas. Pedro, qual o principal destaque que você consegue trazer, principalmente para essa edição? Eu acho que não só para essa, mas também para as últimas disputas de Jogos Paralímpicos, o Gabriel Araújo, que é um nome forte da natação paralímpica, ele tem uma história muito engraçada no meio desse ano em que ele prometia terminar a disputa paralímpica com 3 medalhas de ouro, e ele conseguiu, né? Em Tóquio ele já tinha garantido 2 medalhas de ouro e já tinha sido muito importante. É um atleta jovem, 22 anos, tem ainda muita coisa para acontecer na carreira dele. Em Los Angeles 2026, muito provavelmente ele vai ser um dos nomes ainda de destaque do Brasil, mas é claro que a gente fica de olho nessa evolução. Ele faz parte de uma delegação mineira que foi a que mais conquistou medalhas para o Brasil nessa disputa. Então, a gente vê uma evolução por parte do Brasil, principalmente na natação, porque há um desempenho que tem uma colaboração muito grande por parte da delegação mineira, e não só de Minas Gerais, mas também de São Paulo. Aqui no Brasil, em São Paulo, você tem o Centro Paralímpico, por exemplo, que fica ali próximo da região do Jabaquara, na Zona Sul, que inicialmente ele foi inaugurado para a disputa do Brasil aqui na disputa das Olimpíadas de Paris, Paralimpíadas de Paris, e foi ganhando mais espaço. Lá você tem fisioterapeutas, você tem médicos especializados, professores, enfim, educadores físicos. Isso é muito importante, porque o Brasil ainda carece dessa necessidade de mais apoio no esporte, apesar da gente ter melhorado muito, apesar do desempenho na Olimpíada de Paris ter melhorado muito, e a gente ter conseguido 89 medalhas, que foi um recorde aí do Brasil nessa disputa. Conversamos também com o atleta de goalball Emerson Ernesto, medalhista de bronze, que nos contou um pouco mais sobre sua trajetória como atleta e de vida. Meu nome é Emerson Silva, eu estou com 25 anos e eu sou natural da cidade de Campina Grande, na Paraíba. E eu conheci não só o goalball, mas o esporte paralímpico de forma geral, no Instituto dos Cegos de Campina Grande, que é uma instituição voltada para o trabalho com pessoas com deficiência. E lá eu conheci o goalball aos 11 anos de idade. E aí foi bem cedo. E aí tive outras atividades também, não só no esporte, mas depois retornei para o goalball e acho que já faz uns 10, 11 anos que eu estou praticando goalball. Além disso, o Emerson também contou o que é o destaque. É algo especial ter essa colocação, mas a gente também, eu particularmente valorizo muito o pessoal do Olímpico, porque a gente sabe das dificuldades aqui dentro do nosso país, e eu acho que a comparação que a gente pode fazer é realmente na posição do quadro de medalhas, e não na quantidade total. Mas mesmo assim, igual você falou, o Brasil é uma potência paralímpica. A gente teve o recorde de medalhas nessa edição, o recorde anterior eram 72, a gente fez 89 agora, e terminou no top 5 dessa vez, né? Ficou melhor ainda. E a melhor colocação na história, né, foi o 5º lugar no quadro geral de medalhas. Então, assim, o critério que eles usam, o primeiro é o número de ouros. Se fosse pelo número total de medalhas, a gente estaria em 4º lugar. Pedro, o que você acredita esse sucesso do Brasil nas Paralimpíadas? Eu acho que o desenvolvimento do esporte, ele demanda tempo, ele demora, não é de uma hora para outra. E a gente vê até o Comitê Paralímpico, comandado pelo Andrew Parsons, tentando cada vez mais recursos para o Brasil. Eu conheço até algumas pessoas que trabalham ali no Comitê Paralímpico e algumas pessoas que trabalham até no Centro Paralímpico aqui na Zona Sul de São Paulo. E conversando, até fazendo uma entrevista para a Rádio Bandeirantes recentemente, eles falaram desse desenvolvimento do esporte, mas principalmente tem uma coisa que acho que é importante a gente falar.
Eu até citei o Gabrielzinho, o Gabriel Araújo, como um destaque do esporte, porque o Gabrielzinho ele tem uma coisa ele é uma pessoa midiática. Às vezes, os atletas paralímpicos também tinham uma certa dificuldade para conseguirem se vender, para conseguirem se colocarem como atletas para a mídia, para que sejam apresentados para a rádio, para a televisão, para que possam ser pessoas que se comuniquem bem. Não só eles, mas os atletas olímpicos também. Os atletas olímpicos têm dificuldade. Você pega, por exemplo, na disputa olímpica, judocas que conquistaram medalha de bronze e de ouro, que não tem patrocinador. Claro, isso vai muito mais de uma falta de incentivo ao esporte, mas também até de uma equipe de comunicação que possa apoiar, uma equipe comercial, uma equipe de marketing. Então, acho que eu citei o Gabrielzinho, mas eu posso falar também da Elizabeth Gomes, que é uma outra atleta do lançamento, que ela fez uma campanha espetacular em Tóquio. Eu a entrevistei em Tóquio pela primeira vez, conseguiu ser campeã paralímpica. Depois ela conquista mais uma medalha de ouro nessa última disputa. Então, acho que tem um conjunto de fatores que contribuem para o esporte se desenvolver. Claro, o recurso financeiro é o principal, não só no esporte paralímpico, mas também no esporte olímpico, porque você pega Estados Unidos, China, a Rússia, até mesmo antes de toda a questão que envolve o doping e a punição feita pelo COI, são delegações que são desenvolvidas através do dinheiro. O dinheiro colabora e corrobora muito para que elas consigam, para que essas delegações consigam conquistar medalhas. O Brasil tem desenvolvido mais através do dinheiro, através do suporte, do aporte financeiro também, mas eu acho que é uma questão que envolve um conjunto de fatores e até essa questão da mídia, do apoio que é desenvolvido em cima do atleta. E ainda sobre o goalball, ao contrário de outras modalidades das Paralimpíadas, essa modalidade foi feita exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Cada time conta com 3 jogadores e o objetivo, obviamente, é marcar o gol. Emerson, nos descreve a sensação de vencer essa modalidade 2 vezes. É uma competição que tem uma atmosfera, um clima diferente de todas as outras. Primeiro por envolver toda a delegação do seu país e todos os outros países, né? Então é diferente de uma competição só da sua modalidade. E todo o entorno que tem essa competição. E no próximo bloco vamos falar sobre a invisibilidade dos Jogos Paralímpicos. Voltamos ao Pod PUC para continuarmos nossa entrevista com Pedro Ramiro e Emerson Santos sobre as Paralimpíadas. No primeiro bloco, falamos sobre o desempenho do time brasileiro e agora é hora de conversar um pouco mais sobre a falta de visibilidade da mídia quanto ao assunto. Pedro, eu acho que esse ano a gente teve essa questão das Olimpíadas terem sido transmitidas pela Cazé TV e foi algo que, querendo ou não, trouxe visibilidade e democratizou o acesso às Olimpíadas. Eu lembro que na época se teve muitas críticas por conta de não ter feito as mesmas coisas com as Paralimpíadas. O que você acha? Por que as Paralimpíadas não têm esse mesmo valor, não é tão comercialmente atrativo? Infelizmente ainda não há uma cultura da população no geral e até porque a mídia não apoiou durante muito tempo. E eu falo isso até assim, da Cazé TV, que transmitiu os Jogos Olímpicos, mas os Paralímpicos não. Mas acho que até também de outras e várias emissoras. A própria Rádio Bandeirantes, pela qual eu trabalho. Assim, a gente fez um trabalho forte na questão olímpica. A gente não deixou de acompanhar as Paralimpíadas, demos as informações que eram necessárias, mas a cobertura é diferente, porque a demanda é diferente. As pessoas assistem menos e acho que também há um pouco de trabalho de insistência, sabe? Como o próprio futebol feminino, por exemplo. O futebol feminino, culturalmente, nunca foi tão atrativo comercialmente falando. As pessoas, por quê? Porque a mídia não insistia, não incentivava, não colocava para as pessoas assistirem. Eu até pergunto para vocês chegaram a assistir algum jogo paralímpico? Assim, as pessoas não têm o costume, não têm a cultura. Então, acho que é uma questão de cultura, é uma questão de incentivo, é uma questão também, uma questão comercial. Os Jogos Paralímpicos tendem a achar cada vez mais a necessidade de saber vender.
E por que até, mais uma vez, eu cito o Gabrielzinho, porque eu acho que é um grande exemplo, assim, a gente tinha o Danielzinho também, que acabou se aposentando, o maior medalhista paralímpico brasileiro, é um nome espetacular também na natação, mas você pega o Gabrielzinho, tem vídeo do Gabrielzinho dançando funk no meio da galera. Então, assim, é uma coisa que se vende, é uma coisa que as pessoas, acompanham, veem o vídeo e falam, esse Gabrielzinho eu quero acompanhar sempre. Então, eu acho que é uma questão de venda, uma questão de falta de incentivo das rádios, das televisões, a própria Cazé TV, no YouTube. Mas eu até volto a pergunta para vocês. Nós próprios não temos o costume de assistir sempre os Jogos Paralímpicos. Eu acompanho por conta da cobertura profissional e tal. Mas confesso que até antes de entrar na área do jornalismo, eu tinha uma dificuldade para acompanhar. Não só pela falta de incentivo de você não saber onde vai assistir, de onde você pode acompanhar, mas pela falta de interesse também. A gente tem que ser realista. Mas acho que cada vez mais o Brasil se potencializando no esporte, colocando medalhas, colocando incentivo no topo, a gente vai tirar essa tal dessa invisibilidade que vocês até falaram. Indo até nessa direção, você que trabalha na TV, da Rádio Bandeirantes, né? Qual seria o critério para a Bandeirantes olhar e falar, eu vou transmitir agora as Paralimpíadas, daqui para frente, ainda mais com o sucesso da seleção? Eu acho que é mais uma vez a questão comercial, de venda, de você conseguir vender e você ter uma demanda de público, um público específico que quer assistir, um público específico que quer acompanhar os Jogos Paralímpicos. Acho que é uma demanda importante, uma situação em que você precisa saber vender também. Do tipo, você sabia que o Brasil terminou com 89 medalhas? Você sabia que o Brasil conseguiu 26 de ouro, 25 de prata, é o melhor número histórico? Você sabia disso? E é isso conseguir vender. O problema até na Rádio Bandeirantes foi que durante os Jogos Paralímpicos você tinha também uma demanda maior de futebol, porque estava acontecendo mata-mata de Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Isso de alguma forma tem muito mais incentivo aqui no Brasil do que os Jogos Paralímpicos. E aí você começa a ver que, talvez não vale a pena você usar da sua programação para transmitir e colocar os Jogos Paralímpicos. Agora, se isso for bem vendido, se houver um apoio comercial, se houver um público que assista, um público que de novo, eu uso essa palavra da demanda porque é uma realidade. As pessoas precisam demandar para que as emissoras também possam transmitir. Só que, ao mesmo tempo, as emissoras também têm uma missão de fazer com que essa demanda exista através de incentivos, de colocando, por que você precisa assistir, por que você precisa acompanhar. Acho que parte muito mais disso, sabe? Ainda sobre esse assunto, Emerson comenta para a gente, na prática, como a falta dessa visibilidade afeta a sua carreira como atleta. A gente não tem assim o mesmo espaço, a mesma divulgação, mas eu vejo que, eu acredito que é um processo que a gente está passando e a gente está conseguindo caminhar nisso. Ainda está longe de ter a mesma proporção, mas comparar de Tóquio para cá, eu vi que teve uma evolução grande. Nas redes sociais, né, as pessoas cobrando muito, as emissoras de TV aberta, uma das emissoras que transmitiu os Jogos Olímpicos para estar transmitindo também as Paralimpíadas. Então, assim, eu tô animado com esse processo que a gente está caminhando. Eu acredito. É um processo, eu acredito que em 2028 a gente, se Deus quiser, vai estar na TV aberta também. O Emerson citou muito essa questão da visibilidade, da invisibilidade, na verdade, quanto às Paralimpíadas, e você citou as demandas, né, Pedro? Eu queria que você comentasse um pouco sobre as próximas Paralimpíadas, então, porque, segundo o Emerson, é um processo. Até chegar lá, você acha que pode ser feito o que exatamente para que essa demanda cresça cada vez mais? É um processo em que você precisa também que ele aconteça não só nos Jogos Paralímpicos. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode transmitir mais disputas, você colocar o PAN, por exemplo, com mais visibilidade, para que as pessoas se aproximem disso. Não, acho que eu trago de novo o exemplo do futebol para ficar mais fácil para quem nos acompanha. A gente não assiste o futebol, não é transmitido só de 4 em 4 anos numa Copa do Mundo.
Os Jogos Paralímpicos também não pode ser transmitido só de 4 em 4 anos, só os Jogos Paralímpicos. Você tem de ter outras disputas a serem televisionadas, transmitidas através do rádio, transmitidas através dos streamings. Então, acho que assim, é um processo que não pode acontecer só de 4 em 4 anos, senão ele vai se tornar o mesmo, processo toda vez de 4 em 4 anos. Então, que as emissoras achem uma brecha na programação e tentem transmitir jogos que também façam parte do calendário paralímpico, como do próprio calendário olímpico. Você não vê uma emissora transmitindo a canoagem slalom, por exemplo. Você não vê uma emissora transmitindo, é raro, transmitindo um circuito de BMX. Então, acho que isso é um processo. Agora, o principal rompimento de um processo, de um ciclo vicioso, de você só ter a cada 4 anos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ele parte principalmente de você começar a transmitir algumas competições que são menores e as pessoas se atraiam, digam, pô, isso aqui parece interessante, isso aqui, ó, que legal, o cara, pô, o brasileiro venceu aqui. Quantos brasileiros não têm medalhas de ouro em outras disputas paralímpicas, como o PAN, por exemplo, mundiais, e a gente não sabia, e a gente não sabe. Então, acho que falta isso, e esse processo, eu repito, não pode acontecer só de 4 em 4 anos. Emerson ainda cita outras diferenças no tratamento dados aos paralímpicos. Olha, eu costumo dizer que no Brasil hoje a gente tem duas realidades. Uma é a realidade das seleções brasileiras e a outra dos clubes. O contexto dos clubes é bem difícil, é a realidade que a gente vai enfrentar, acho que, em todo o esporte brasileiro, de não ter as melhores condições, de ter dificuldade com espaços de treinamento, com profissionais, principalmente para viagens e competições. Mas hoje, as seleções brasileiras, mesmo no cenário paralímpico, hoje a gente está conseguindo ter uma estrutura bem bacana, tanto no que diz respeito a essa logística de participar das principais competições, como na parte dos profissionais mesmo. Hoje no Global a gente tem uma equipe multidisciplinar completa que é muito importante para o esporte de alto rendimento, né? Pedro, o Emerson tocou num assunto muito importante ali, pelo menos na minha visão, que é quanto aos clubes que acabam patrocinando ali ou contratando muitos atletas, né? A maioria deles, não só os paralímpicos, mas também muitos olímpicos, acabam indo por conta própria, né? Quanto dessa responsabilidade pela visibilidade do esporte é na conta dos clubes também? Eu acho que o Emerson ele tocou num ponto importante, no sentido até de comparação entre a disputa paralímpica e a olímpica. Você tem na olímpica muito mais atletas se destacando através dos clubes do que a própria seleção brasileira. Então você pega, por exemplo, no judô, o Pinheiros foi o clube que mais conquistou medalhas para o Brasil. Você pega o Flamengo, que tem um suporte muito grande através do esporte. Até falando um pouco do judô, em Porto Alegre, você também tem a Sojipa, que é uma das equipes fortes nessa disputa olímpica. E o que acontece? Esses clubes, eles dão salário, eles dão apoio financeiro, eles dão um pouco mais de suporte para esses atletas olímpicos, é que eu estou falando de Olimpíada. Na Paralimpíada, acontece o contrário. O maior apoio, o maior suporte vem do time Brasil, da seleção brasileira. Então você tem uma disparidade muito grande. O que acontece? Para o atleta paralímpico é importante que ele tenha um time, mas nem sempre os times compram essa disputa, compram esse suporte necessário. E isso acaba, de uma certa forma, deixando os atletas paralímpicos desamparados, porque apesar do apoio da seleção brasileira ser interessante, ele não é tão grande, ele não é tão forte. O apoio não é tão forte como, por exemplo, uma Sojipa numa disputa olímpica, um Flamengo, um Pinheiros. O apoio não é o mesmo. Então, eu acho que esse ponto tocado pelo Emerson é muito importante, porque você precisa ter a seleção brasileira, é verdade, apoiando o esporte paralímpico, mas que clubes também sejam convencidos, do tipo, isso aqui é legal, isso aqui dá pro cara, dá pra gente apoiar, ó que legal. E até falta um entendimento das equipes de marketing dos clubes de entender que a imagem, você apoiar um atleta paralímpico, também corrobora para a tua imagem do clube. Que legal, o Flamengo vai lá e dá um apoio para o esporte paralímpico. E eu estou citando bastante o Flamengo porque o Flamengo é um time que tem o costume e a tradição de ter um apoio olímpico e paralímpico, mas poderia até citar o Botafogo,
o Botafogo também na vela, tem uma tradição muito grande. O próprio Corinthians, recentemente, os clubes paulistas têm um menor apoio, mas os clubes cariocas costumam fazer isso mais. Então acho que falta não só ter uma seleção brasileira no esporte paralímpico, mas como o Emerson citou, você tem um clube que abra os olhos para a necessidade de apoio, não só financeiro, mas também de você vestir a camisa. Isso acho que falta também para o esporte paralímpico. Por fim, Emerson comenta para os jovens deficientes que sonham em seguir carreira como atletas e deixa um recado. A mensagem é que acreditem em seus sonhos, que coloquem seus objetivos, que corram atrás deles, busquem alcançá-los e que procurem se engajar em atividades esportivas. Hoje, o nosso comitê ele tem vários projetos, desde as escolinhas de iniciação aos esportes paralímpicos, como os centros de referência espalhados pelo Brasil, e a gente está vendo que dessas ferramentas estão saindo muitos atletas, né? Das competições de base também. Eu saí das Paralimpíadas Escolares, que é uma competição estudantil, então a gente tem portas de entrada hoje muito interessantes para entrar no paradesporto, e se a pessoa tem apresentar as características para continuar seguindo no esporte de alto rendimento, para quem sabe estar numa Paralimpíada e estar buscando medalhas para o Brasil. Igual, dessa vez não era a cor que a gente queria, mas foi essa aqui, a de bronze. Perfeito, Emerson. Sucesso para você e para todos os atletas paralímpicos. O PodPuc vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a ilustre presença de Pedro Ramiro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês pelo convite, é um assunto muito importante, a gente tem que tratar cada vez mais. Estou indo, e se tudo der certo, para a minha terceira Paralimpíada. É pouco ainda, estou no começo da carreira, mas a gente vê que é um esporte que é uma modalidade que demanda cada vez mais que tem apoio, que as pessoas falem, e é interessante que também vocês possam cada vez mais falar sobre isso. Obrigado a quem nos acompanha e obrigado a vocês também, Matheus e Renan. Agradecendo novamente ao Pedro e ao Emerson pela entrevista que eles concederam a gente e principalmente a todos aqueles que assistiram esse programa. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.